Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, sabendo que Deus tem cuidado de nós, tem nos dirigido pelo seu Espírito Santo e Jesus Cristo tem mediado e intercedido nossas orações no santuário celestial. Então é sempre bom ter um momento de dedicação, de paz para o estudo da palavra de Deus. E hoje um estudo com o privilégio de ser um pouco mais prolongado, afinal de contas, aos domingos nós sempre temos um horário a mais, temos uma hora de programa e podemos trazer um tema de estudo mais aprofundado, mais com maiores resultados, com maior empenho, com mais tempo e tranquilidade para que nós possamos oferecer o melhor de conhecimento, de crescimento bíblico, que da maneira que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática para nós, para todo cristão, é desta maneira que funciona. A Bíblia tem muitos ensinos, a Bíblia tem os ensinos essenciais para a nossa vida, para que nós vivamos bem, em harmonia, felicidade, para que tenhamos paz, para que realizemos os nossos sonhos e projetos. E desta maneira, vivamos cada vez melhor segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, a todos vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, também pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis, é o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sino ali do YouTube para que você receba as mensagens atualizadas. E quando você participa desta maneira, se inscrevendo no canal, deixando seu like, o seu comentário, compartilhando, o sistema compreende que a mensagem é relevante e desta maneira nós podemos levar o evangelho a outras pessoas. É isso que nós temos como propósito, levar a palavra de Deus pregando o evangelho a todo mundo, segundo a comissão que Jesus nos deixou, o mandamento que Jesus nos deixou, indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, a todos. E dessa maneira, vocês também são cooperadores do evangelho quando participam ativamente desta maneira, transmitindo e auxiliando para a propagação do evangelho através do sistema eletrônico. Vamos à mensagem? Vamos ao nosso estudo, à nossa palavra de Deus? Hoje vamos falar um pouco a respeito do livro de Ruth. Como vocês já sabem, eu sou hermeneuta e exegeta em hebraico e grego, e isso me dá uma facilidade de compreensão. A hermenêutica é você transmitir a mensagem com facilidade de compreensão dentro da essência do que a Bíblia fala. A exegese é você extrair de fato o que a mensagem fala no seu original, no seu contexto, sem fugir do texto. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter essa formação, é uma das minhas especialidades, e assim eu posso compreender melhor a Bíblia e compartilhar com maior profundidade para todos vocês, afinal de contas, é por isso que nós estudamos, é por isso que nós nos empenhamos no estudo mais profundo da essência da palavra de Deus, para que compreendamos e tenhamos uma interpretação correta, para que possamos transmitir verdade, não fantasias, não pensamentos humanos, não achismos, mas transmitir a verdade da palavra de Deus. Este estudo que eu vou passar hoje para vocês, já estudei algumas vezes, tive o privilégio de ouvir o pastor Samuel Bento, que é o presidente da nossa Associação Paulista Oeste, com a central em São José do Rio Preto, e eu tive o privilégio de ouvi-lo pontuando algumas questões e que me chamou a atenção também para essas referências dentro
da palavra de Deus. Então, eu vou usar também o que ele disse ali no seu sermão e ampliando um pouco para que nós tenhamos um contexto geral mais profundo, maior, já que nós temos um pouco mais de tempo aqui. O livro de Ruth, Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, eu vou ler o texto, depois nós vamos fazer um resumo das ideias ao longo da aplicação do texto, ao longo do estudo do texto, nós vamos fazendo resumos da história, porque senão teríamos que ler todo o livro de Ruth nos seus 4 capítulos. Mas não é desta maneira que nós vamos fazer. Então, nós vamos ler uma parte do capítulo 1, a partir do versículo 1, e à medida que formos precisando mais do texto, vamos estendendo, vamos ampliando. Mas vocês vão acompanhar bem, vocês que estão com suas Bíblias nas mãos, se tiverem um caderno para anotar também, é sempre muito bom fazer anotações a respeito de estudos da Palavra de Deus, porque assim nós crescemos, assim podemos rever e revisar o estudo em outro momento, apesar de que também esse estudo fica gravado, como eu já disse, no YouTube Família e Fé, PR Ivan Fidelis. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1. O texto diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, sua mulher e seus 2 filhos. Este homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seus maridos. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, uma em casa de seu marido. E beijou-as, e elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga e o Senhor está cuidando de ti. O Senhor também está descarregando contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao povo de seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada,
Disse, porém, Ruth: não insista para que eu deixe a ti, Noemi. Não me obrigue a segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, e onde quer que pousares, eu pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali morrerei eu, ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Até aqui. Até aqui nós temos uma história muito bonita, mas com muitas tragédias também, muitas dificuldades, muitas aflições. A história de Ruth e Noemi, a história da família de Ruth, em primeiro lugar, desculpem, a história da família de Noemi, em primeiro lugar, depois Ruth vai se casar ali com o filho de Noemi e Elimeleque. Então o texto fala assim, no versículo 1: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar em Moabe. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. A Bíblia, ela sempre apresentou vários detalhes, principalmente através de nomes. Eu costumo dizer que os nomes que nós temos na Bíblia, na sua grande maioria, podemos dizer que até em mais de 90%, não são nomes originários do nascimento das pessoas. Por exemplo, Adão é uma expressão hebraica que quer dizer vindo, formado da terra vermelha. Eva é uma expressão que quer dizer mãe de seres viventes, mas mães de enganadores, mães daqueles que enganaram, né, que mudaram uma situação de verdade em engano. Caim quer dizer lamento fúnebre, morte. Caim é o primeiro filho de Adão e Eva. Então, é claro que Eva não iria olhar para o filho recém-nascido e falar: esse meu filho tem cara de assassino, ele tem cara de lamento fúnebre. É claro que não. É porque era assim que as pessoas começaram a chamar Caim, né? Porque ele matou o irmão, que era Abel. E Abel, em hebraico, Abel quer dizer Deus é meu pai. Observem a importância dos nomes e do conhecimento dos nomes bíblicos, porque eles nos dão uma amplitude de conhecimento dentro da palavra de Deus. Então, homem e mulher, quando são criados, nenhum dá nome um ao outro, porque nome na cultura hebraica significa domínio. O próprio Deus não tem nome. Quando Moisés em Êxodo capítulo 3, pergunta a Deus qual o seu nome para que eu possa falar o povo, Deus simplesmente responde a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, não acredita. Eu não tenho nome. Ou seja, ninguém vai dominar a Deus, né? Ele é o que é. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E continua imutável, cuidando de todos nós, segundo seus princípios e valores éticos e morais, valores e princípios esses que são eternos no reino de Deus, pelas suas leis, pela sua palavra. E é assim que nós seguimos, é por isso que todo cristão ele é pautado na Bíblia como única regra de fé e prática, porque é a nossa constituição do reino celestial em que nós, como embaixadores de Cristo, temos que aplicar em nós esta constituição aqui na terra. Nós fazemos parte do reino celestial, mas vivemos nesse reino da terra até que Jesus volte. Por enquanto nós vivemos aqui. Então, aqui, como embaixadores, como representantes do reino celestial, nós temos que viver segundo a constituição do nosso reino. É desta maneira que também os nomes vão sendo
interpretados, vão sendo direcionados para que nós tenhamos a compreensão total do que isso significa. Então, Deus, quando forma o homem e a mulher, vocês podem ler no texto bíblico, em Gênesis capítulo 2, o homem chama a mulher de varoa, porque do varão foi formada. Então, não havia nome. Por quê? Porque homens e mulheres, vida conjugal, não é uma vida de domínio, não é uma vida de massacre, não é uma vida de submissão e não é propósito de Deus que seja uma vida forçada à obediência. Não. Uma vida conjugal é uma vida de paz, de harmonia, de concessão, de diálogo, de estarem juntos buscando o melhor para agradar a Deus. Buscando o melhor na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, respeitando também na vida conjugal a constituição do reino de Deus, tanto para o casal quanto na criação dos filhos. E aí sim, nós teremos uma família feliz, uma família harmoniosa, bem-sucedida, segundo os propósitos de Deus. Então, a Bíblia é o nosso padrão. Homem e mulher não tinham nome, mas quando o homem pecou e quando a mulher, né, peca, ela come do fruto proibido primeiro, depois dá ao homem e ele também come, e ali Adão dá um nome para a mulher. Ele fala: daqui para frente eu vou te chamar de Eva. Por que Eva? Porque quer dizer mãe da humanidade, mas mãe de uma humanidade que se corrompe, engana e leva outros à corrupção. Então, esses nomes de trocadilhos hebraicos com vários significados, eles estão ali por um propósito, né? Todos eles. E no livro de Ruth, que é o nosso tema de hoje, não seria diferente. Todos os nomes são extremamente importantes no livro de Ruth. O que nós temos aqui? Em primeiro lugar, a família de Noemi. A família de Noemi é formada por, em primeiro lugar, o marido, Elimeleque. Elimeleque quer dizer, meu Deus é o meu rei. Noemi quer dizer agradável, uma pessoa simpática, uma pessoa, né, cativante, uma pessoa agradável. Nós temos também, então, Elimeleque, Noemi, essa pessoa agradável, e eles têm 2 filhos. Esses filhos, que se chamam Malom e Quilom, Malom quer dizer enfermo, doentinho, e Quilom quer dizer prestes a morrer. E como eu disse, é certamente que esses não são nomes em que os pais deram aos filhos ao nascer. Aí eu vou chamar de Malom porque ele nasceu tão doentinho, né? Ele é tão adoentado que eu vou chamar ele de doente. Seria colocar na língua portuguesa um nome do filho de doente, né? Porque ele parece que vai ser doente a vida inteira, né? A mesma coisa Quilom, né? Prestes a morrer. Esse menino nasceu, mas parece que vai morrer, parece que está prestes a morrer. Então eu vou colocar o nome dele de morrendo, de alguém prestes a morrer. É claro que a mãe e o pai não fizeram isso. O nome deles de origem certamente eram outros, mas nós não temos estas referências. Nós temos os nomes que foram registrados. E foram registrados assim por quê? Porque na sua vida adulta eles eram Malom, doente, e Quilom também era muito fraco, ele era prestes a morrer, ou seja, ele era mais doente ainda do que Malom. Os 2 filhos tinham problemas. Mas o primeiro que morre nessa história é Elimeleque. E Elimeleque quer dizer o quê? Meu Deus é o meu rei. Esta família mora em uma cidade chamada Belém. Beit Helem em hebraico, que quer dizer a casa do pão. E olha a primeira referência que já no versículo 1 de Ruth, capítulo 1, ao texto bíblico nos dá. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá
saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Observem aqui que essa informação é de extrema importância. Por quê? Porque os juízes eram representantes de Deus na terra para julgar, para governar, para levar o povo a ter uma estabilidade, para ter paz, para ter tranquilidade. Mas esses juízes estavam tão longe de Deus, eles estavam tão distante daquilo que era propósito de Deus, que ao invés de levar essa paz, essa harmonia, eles simplesmente, né, levavam o povo à fome, porque não sabiam julgar. Ou seja, estavam distante das orientações, da sabedoria, do conselho de Deus. Por exemplo, um dos juízes que nós temos na Bíblia, e nós sabemos que que fez muitas atitudes contra Deus, por exemplo, Sansão, que ali estava também como um juiz, tanto que a história de Sansão está no livro de Juízes, né? Exatamente porque ele também era um juiz e fez muita coisa errada diante de Deus, levando ao sofrimento do povo. Então, qual é a primeira lição que nós tiramos aqui? Que quando nós temos um governante, quando nós temos alguém, né, que está investido de autoridade, investido de poder, mas ele se fecha às orientações divinas, à palavra de Deus, ele se fecha à própria Bíblia como palavra de Deus, ele não coloca na sua prática de vida pessoal, ele não aceita conselho, não aceita instrução de alguém que é inspirado por Deus e levado até ele para dar boas orientações divinas segundo a Bíblia. Quando nós temos um líder assim, nós sabemos que o povo vai morrer, o povo vai ter fome. Infelizmente, em muitas igrejas, em muitas denominações, muitas lideranças religiosas estão julgando tão errado, estão interpretando a Bíblia tão errado, que está havendo fome em Belém. Existe fome na casa de Deus. Existe muita gente com fome que não está sendo bem alimentada, porque muitas pessoas, como a Bíblia também fala, infelizmente, nos nossos dias, estão olhando para a palavra de Deus e para as igrejas de Cristo como fonte de lucro. E isso não deve ser assim. São juízes julgando mal e levando fome para aquele lugar, para aquela denominação, para aquela religião. Então, nós temos que observar muito bem a vida do líder, mas pautado na Bíblia, pautado na palavra de Deus, para que tenhamos uma coerência entre a vida desse líder religioso e é a vida proposta por Deus para um líder. E isto, claro, é estendido para para todas as coisas, é estendido para o marido, para a mulher no seu lar, investidos de autoridade sobre os seus filhos. Isso também é visto nos setores políticos de todas as formas, nos setores policiais. Então, todos aqueles que estão investidos de autoridade devem buscar em primeiro lugar o que Jesus fala. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças. As outras coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. A paz, a alegria, a harmonia, o sustento, a provisão, tudo isto será acrescentado posteriormente. Então, eles tinham um problema ali, eles estavam no reino de Deus, Beit Helem, na casa do pão, estavam em Belém, que era o reino de Deus. Mas como juízes, os líderes ali daquela cidade, estavam julgando mal, eles se distanciaram de, de Deus, de tal maneira que levaram prejuízo ao reino. As pessoas estavam com fome, estavam com dificuldades, estavam apreensivas.
estavam ansiosas com relação ao futuro, não tinha uma alimentação, uma provisão correta no seu dia a dia. As pessoas estavam com muitos problemas. Então, o que Elimeleque fez? Apesar dele ter Deus como seu rei, Elimeleque, meu Deus é meu rei, apesar dele ter Deus como rei, ele sai com a sua família de Belém e vai para Moabe. Moabe é um lugar aonde estão os inimigos de Deus. Em Moabe existe um domínio muito forte a respeito de se posicionar contra o Deus de Israel. Tanto que a expressão Moabe em hebraico é uma pergunta, assim como Miguel é uma pergunta, né? Miguel quer dizer quem é como Deus? É uma pergunta, uma reflexão, uma pergunta retórica. Quem é como Deus? A mesma situação acontece com Moabe. E Moabe também é uma pergunta: quem é o seu pai? Por quê? Porque os israelitas, né, o povo hebreu, eles tinham ali Deus como pai. A referência de Deus para eles era como um Deus como pai. Quando eles saem dali, debaixo da guarda desse pai, e indo para um lugar que é inimigo desse pai, eles têm que aceitar um outro pai na vida deles. Só que Elimeleque não vai fazer isso, porque para ele não importa o lugar que ele esteja, Deus é meu pai. E ele vai para Moabe, para o lugar dos inimigos de Deus, porque lá tem alimento, lá tem mais fartura, lá tem mais provisão. Trazendo para o nosso contexto, quantas vezes as pessoas fazem isso? Né? Saem da sua denominação, da sua igreja, porque não estão sendo alimentados e vão para outro lugar achando que serão melhores alimentados e chegam ali só tem problemas, só tem dificuldades, aumentam as dificuldades de tal maneira em que ele vai ficando abatido, vai ficando fraco e não sabe mais o que fazer, porque afinal de contas, onde eles estavam não estava sendo bem alimentado e para onde eles foram, o sofrimento está aumentando. Como que aumentou o sofrimento desta família? Esta família, os filhos ali se casaram com moabitas. Malom e Quilom se casaram com Orfa e Rute, que eram moabitas, eram da terra de Moabe, dos inimigos de Deus, porque tinham outros deuses. Eles se casaram com essas mulheres, mas o que acontece ali depois desse casamento, que aliás Deus, em Deuteronômio capítulo 7, pede para que o povo dele não se relacione com mulheres de outros povos, para que não se desviem dele. Então, esses filhos, Malom e Quilom, eles se casam com Orfa e Ruth, que é o que o texto fala aqui. No versículo 2, este homem se chamava Elimeleque, a sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilom. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Elimeleque morreu, o marido de Noemi. Depois que eles se instauraram ali em Moabe, Elimeleque, o marido, morreu. E o que acontece? Os filhos passam a ser os provedores de casa. Eles se casam, mas eles têm que cuidar da mãe. A mãe é viúva, eles não podem abandonar a mãe. Então, eles passam a ser os cuidadores, os provedores desta mãe, e, é claro, das suas mulheres também, das suas esposas também. Aqui fala: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, porque eles continuaram cuidando da mãe, os quais casaram com mulheres moabita. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Olha o tempo que eles ficaram ali, quase 10 anos. É muito tempo para ficar junto de um lugar hostil, de um lugar inimigo
daquilo que você pensa, daquilo que você acredita, do seu modelo de vida, dos seus princípios, dos seus valores. É muito difícil estar num lugar onde você é rejeitado, onde você não é bem-quisto. É muito complicado nós estarmos num lugar de rejeição. E eles ficaram ali durante 10 anos. E esses 10 anos realmente não foram fáceis para eles. E aí aconteceu que Malom e Quilom, Malom, que era um enfermo, doentinho, e Quilom, que já tinha aquela aparência, aquele jeito que estava prestes a morrer, de fato, os dois morreram. E aí o que acontece? Ficaram agora 3 mulheres viúvas num lugar hostil, e mesmo que Ruth e Orfa sejam moabitas, Moabe passou a ser hostil com elas também, né? Por quê? Porque elas estavam negando a sua própria origem, a sua própria casa, o seu próprio país. Elas se casaram com israelitas, elas se casaram com pessoas de outros povos. Elas se casaram com hebreus, que são inimigos, né, de Moabe. Na verdade, é Moabe que é inimigo, né, do povo hebreu, do povo de Deus, porque eles servem a outros deuses, como o texto aqui já fala. Então, agora, nós temos 3 viúvas, Orfa, Ruth e a sogra delas, que é Noemi. Só que Noemi é uma sogra boa, é uma sogra que se preocupa, é uma sogra que está atento à necessidade das suas noras. E ela olha para essas noras, que ainda são jovens, e fala: olha, volte para o povo de vocês, porque certamente vocês poderão ainda casar e vão ter um marido que possa prover o que é necessário para vocês. Afinal de contas, nós estamos falando de um tempo em que as mulheres tinham restrições de trabalho, não poderiam andar em todos os lugares sozinhas, as mulheres, né, sofriam um preconceito e uma autoridade machista muito grande. Então, quando elas se casavam com bons homens, esses homens a protegiam e cuidavam delas. Agora, se elas ficassem sozinhas, dificilmente elas teriam possibilidade de sobrevivência. Por isso que Noemi está preocupada e fala para eles, para elas, né, para Ruth e Orfa voltarem para o seu povo. Ela fala: volte para lá, eu já sou velha, eu não vou me casar de novo, não vai ter quem cuide de mim e de vocês, vocês podem voltar para lá. E aí a Orfa decide voltar, mas Noemi decide ficar, Ruth decide ficar com Noemi. E aí Ruth faz essa declaração que é linda, que está aqui a partir do versículo 16, que nós lemos aqui. Ruth fala assim: não insista para que eu te deixe, nem me obrigue a não seguir-te, né? Porque para onde fores eu irei, onde quer que pousares eu pousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Observe, né, o que acontece, né, com Ruth. Ruth, o nome Ruth vem do hebraico ruar, é uma variação de ruar. Ruth, por causa do sufixo feminino também, Ruth quer dizer aquela que é guiada pelo Espírito. Ruth se permitiu ser guiada pelo Espírito de Deus, mesmo sendo moabita. Isso quer dizer o quê? Que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não separa ninguém. Deus quer que todos sejam agraciados pelo seu amor, pelo seu acolhimento, pelos seus cuidados, pela sua presença. E Ruth percebe isso porque ela abre a sua mente e abre o seu coração para ser cuidada pelo Espírito. E desta maneira, ela compreende que ela tem que permanecer com Noemi, porque Noemi estava passando para ela, ensinando a ela princípios e valores do reino de Deus que seriam muito melhores do que todos aqueles deuses que a sua terra de Moabe poderia oferecer. Agora, Orfa
Orfa, que significa nuca, é o pescoço na parte posterior, na região da nuca. E por que Orfa tem esse nome? Porque ela achou melhor voltar para o seu povo. Então, ela se despedindo de Noemi e de Ruth, ao caminhar de volta para Moabe, ela ficou de costas para Ruth e para Noemi, e assim o que elas viam de Orfa era a sua nuca indo embora, né? Viam as suas costas, viam Orfa indo embora para o seu povo. Então, Orfa, que quer dizer nuca, região posterior do pescoço, quer dizer, na sua semântica, na sua essência, aquela que virou as costas para Deus e voltou para os seus deuses. Isto mostra o que acontece com muitas pessoas no nosso tempo, que conhecem a Deus, têm contato com Deus, têm contato com a palavra, conhecem o reino de Deus, se aproximam, até convivem por algum tempo, né, por muito tempo, enquanto elas foram casadas com Malom e Quilom, elas conheceram como eram os costumes, os princípios e valores do povo de Deus, do reino de Deus. Mas na hora de tomar a decisão, e todo ser humano tem este momento de checkmate, esse momento de tomar decisão, quando elas têm que tomar a decisão, então Ruth, que se permite ser guiada pelo Espírito, fica com Noemi e aceita o seu Deus, e Orfa volta para Moabe, para os seus deuses, para o seu povo. Então, nós vemos Deus falando para nós o que acontece também em nossos dias, e sempre foi assim. Para se tornar um cristão, nós temos que ser membros da Igreja de Cristo e temos que ser participantes do reino de Deus. Não podemos virar as costas para Deus, mas temos que nos permitir ser guiados pelo Espírito, como fala em Romanos capítulo 8. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, mas tem que ser guiados pelo Espírito de Deus, que nos convence, segundo João capítulo 16, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Também é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que nos concede os dons espirituais que estão em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Os frutos do Espírito, que são amor, paz, alegria, harmonia, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Então, é o Espírito de Deus que nos ajuda a compreender a Bíblia, a entender os propósitos de Deus, porque as questões celestiais, as questões espirituais se discernem espiritualmente. Então, nós temos muito a depender da direção do Espírito de Deus, e só assim somos filhos. E Ruth se permite a isso, a ser guiada pelo Espírito, então ela fica com a sua sogra Mara. Mara não, Noemi, eu troquei o nome aqui, é só porque Noemi, ao voltar para Belém, que é isso que acontece agora, Noemi, ao voltar para Belém, a casa do pão, porque ela ouviu falar ali que agora existem outros juízes e que estão julgando bem, e que Deus restaurou o seu povo, e eles têm provisão, eles têm fartura ali, então agora as duas voltam ali, depois de sofrerem em Moabe, depois de Noemi perder o marido, depois de Ruth também perder o marido, voltam duas viúvas para Belém, para a casa do pão, para a casa de Deus. Elas voltam, só que Noemi, ela volta com um sentimento, uma percepção de vida, de dificuldades, de sofrimentos, de amarguras, e é por isso que ela pede para ser chamada de Mara, né? E é por isso que eu troquei o nome aquela hora. Ela volta, mas ela pede para ser chamada de Mara. Depois vocês podem ler, né, o capítulo 2, que ela vai falar exatamente isso nesse capítulo. Aliás, no final do capítulo 1, né,
no versículo 20, capítulo 1, 20, para a gente ter o texto bíblico. Porém, Noemi dizia, né, não me chameis mais Noemi, chame-me de Mara, porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamariam de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim? Então, olha a percepção de Noemi. Ela está amargurada, ela está cansada. Inclusive, ela está atribuindo isto ao poder de Deus, à vontade de Deus, o que não é verdade. É só uma confusão que as pessoas têm, que Deus castiga, que Deus humilha. Deus não faz isso com as pessoas, principalmente com os seus filhos. Deus ampara, Deus abraça. O homem não precisa de ninguém para castigá-lo, ele mesmo faz. Noemi e a sua família, seu marido Elimeleque, acabaram fazendo isso quando saíram da casa de Deus e foram para morar no lugar dos inimigos de Deus. E é assim que as pessoas se maltratam, as pessoas se machucam e depois, infelizmente, atribuem o sofrimento ao próprio Deus. Mas Noemi fala: me chame de Mara. Eu não sou mais aquela pessoa agradável, eu não sou mais aquela pessoa simpática. Mas sabe o que acontece em toda a história aqui do enredo? É que ninguém nunca chamou Noemi de Mara, né? Por quê? Porque apesar dela se sentir assim, ela não era assim quanto essência. Então ela continuou sendo a pessoa agradável, sendo a pessoa simpática. Ela era amargurada para si mesma, mas ela não tratava as pessoas com amargura. Tem pessoas que são amarguradas e também explodem a amargura contra outras pessoas. Mas tem pessoas que não, se sentem amargurados, sofridos, passam por problemas, mas conseguem compreender que o outro não tem nada a ver com o sofrimento dele. Então, continua agradável aos olhos do outro, continua simpático aos outros, mesmo que seja sofrido para ele. E assim foi Noemi. Ela nunca foi chamada de Mara, ela continuou sendo chamada de Noemi. E aí ela fala para Ruth, ela fala: Ruth, neste lugar aqui tem uma pessoa que você pode casar, porque ele é da nossa família e ele é um bom homem. Ele tem uma fazenda aqui e ele está plantando milhos. Você pode ir lá na fazenda dele, colher as espigas de milho que caem quando eles colhem, porque isso a lei permitia, que as viúvas que tinham necessidade de alimento pegassem o resto das colheitas, aquilo que caísse no chão, não era para os empregados pegarem, porque as pessoas que estavam passando fome poderiam ir lá e pegar. E Ruth vai fazer esse trabalho para a alimentação dela e da sogra, e ali ela conhece esse parente, um resgatador chamado Boaz. Né? Boaz, que quer dizer aquele que é rápido, quer dizer aquela pessoa ágil, aquela pessoa que tem raciocínio rápido, que tem inteligência. Boaz era uma pessoa assim, né, que tinha essa agilidade, essa rapidez. E quando, né, Boaz se encontra com Ruth, eles começam um diálogo, um vínculo, e Ruth chega em casa falando para Noemi que o conheceu, e Noemi instrui a Ruth a maneira que ela deve fazer para Boaz compreender que Ruth quer se casar com ele. Ele pode se casar com Ruth porque é um resgatador da sua própria família agora. Né? Então, Ruth faz exatamente como a sua sogra Noemi estava ensinando a ela. Ela vai na festa da colheita, Boaz, quando dorme, Ruth vai e deita aos seus pés, descalça os seus pés e cobre os pés com os cabelos, porque isso era uma expressão para o povo hebreu de um contrato de noivado, um contrato de alguém que queria se casar. Boaz acorda e vê aquela cena, entende o que Ruth está fazendo, e aí ele fala: olha, de fato, eu gostaria muito de me casar com você.
eu vou me casar com você. Mas existe um outro problema, é que antes de mim existe outro que tem o direito, pela lei, de casar com você, o meu primo. E ele, né, é uma pessoa que ele é muito ganancioso, ele gosta de obter muitas terras. E se ele se casar com você, ele vai herdar as terras de Elimeleque. E ali ele vai aumentar o seu território. Então ele vai querer casar com você, mas eu vou conversar com ele para ele abrir mão desse direito. E aí eu me caso com você. E ele vai até o seu primo e Boaz vai até ali conversar com ele para acertar esta questão com ele. Mas porque o que Boaz vai fazer, como Boaz, ele é ágil no raciocínio, ele sabe pensar rapidamente, ele vai chegar lá e vai falar: olha, você pode até ampliar a sua terra, se você casar com Ruth, mas além da mulher, você vai ter que sustentar a sogra com todas as suas necessidades. E se você deixar isso para mim, pode deixar que eu vou cuidar de todas as coisas. Então, ele vai falar no capítulo 4, né, do livro de Ruth, olha o que diz aqui. Boaz subiu à porta da cidade e se assentou ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: "Ô fulano, achega-te aqui para sentar-se." E ele se virou e assentou. Então Boaz tomou 10 anciãos da cidade e disse: "Assentai-vos aqui." E assentaram-se. Disse-lhe o resgatador: "Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tomou da terra dos Moabitas, tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar disso e dizer-lhe, né, compra na tua presença, desde que estão assentados aqui na frente do teu povo, né? Se queres resgatá-la, resgate-a. Se não, declara para que eu saiba e para que eu possa resgatá-la. Então, observe o que Boaz está fazendo aqui. Ele está fazendo um contrato. Ele está fazendo um contrato com o seu primo, falando aqui: "O fulano, as terras do nosso parente lá de Elimeleque, aquelas terras agora vão ser vendidas, né? Elas podem ser suas, mas eu quero que você abra mão de Ruth, não se casando com ela. Eu vou assumir e vendo as terras para você. Você pode ficar com as terras, mas eu vou ficar com Ruth." E ali eles acertam esse contrato, o texto continua falando dessa maneira, eles acertam este contrato, mas existe uma questão aqui muito importante, né? Boaz se casa com Ruth, então aquele que agiu rápido se casa com aquela que é guiada pelo Espírito. Aquele que também teve a sensibilidade de se permitir ser guiado por aquela que estava sendo guiada pelo Espírito de Deus. Então, Boaz se casa com Ruth, e Ruth e Boaz passam a ser os ascendentes da genealogia de Jesus. Ruth entra na genealogia de Jesus por causa desse casamento com Boaz, passando a ser parte da genealogia de Cristo, mesmo sendo moabita, mesmo sendo de outro povo, né? Mostrando mais uma vez que Deus está de braços abertos em Cristo Jesus para receber a todos, não apenas um grupo seleto. Não existe apenas uma denominação que é salva, uma religião que é salva. Deus não é religioso nem denominacional. Ele quer que nós sejamos cristãos. E quem é um cristão? Aquele que é guiado pelo Espírito Santo, que tem o foco em Jesus Cristo, que tem a Bíblia como única regra de fé e prática, e tem a direção espiritual
para viver segundo a vontade de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus têm a fé em Jesus e sabem expressar os mandamentos de Deus, o amor de Deus, desprezando o mal e escolhendo o bem, que é isto que é a maturidade que Deus espera de cada um de nós. O que o texto vai nos concluir aqui com esse final? Falando de um fulano. Num livro onde os nomes são tão importantes, tem alguém que não tem nome. No hebraico, esta expressão que está traduzida o fulano, no hebraico está bem completo, nome e sobrenome, fulano de tal. Você é o fulano de tal, ou seja, você não tem nome. Por quê? E todos os outros têm nomes e nomes importantes, nomes relevantes, mas este não tem nome. Porque no livro da vida de Deus, no livro da vida de Jesus Cristo, no livro em que nós estamos inscritos, e você que pode estar distante de Deus, pode se voltar a Jesus Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, porque Deus não tem registrados fulanos de tal no seu livro da vida. Deus tem registrado nomes, Deus tem registrado Ivan Fidelis ali. Deus tem registrado Maria, José. Deus tem registrado todos aqueles que buscam a Jesus Cristo e o aceitam como Senhor e Salvador. Então, este é o momento de você também aceitá-lo, para que você não seja um fulano de tal no juízo final, na volta de Jesus Cristo, mas que você seja salvo para a eternidade e seu nome seja escrito no livro da vida. Que você não seja um fulano de tal na volta de Jesus, mas você tenha um nome, o nome o qual Cristo irá chamar, porque está registrado no livro da vida, para que nós vivamos a eternidade com Ele. E ali haverá um novo céu e uma nova terra, onde não há nem pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Não haverá mais dificuldades nem sofrimentos, mas haverá felicidade e eternidade para toda a vida. Se você aceita a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas, você vai ter seu nome escrito no livro da vida e não vai ser um fulano de tal na presença de Deus. Se permita ser guiado pelo Espírito Santo e isto vai acontecer na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você reflita sobre isso, abra o seu coração, se permita ser guiado pelo Espírito Santo e aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tenha o seu nome escrito no livro da vida, que vai valer a pena desde já até a eternidade. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um que está ouvindo essa mensagem e que todos sejam agraciados pelo teu poder. Nós oramos juntos e que o teu Espírito Santo esteja tocando na mente e no coração daqueles que devem aceitar ao teu Filho Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus.